Olá, eu sou o Ari e esse é o meu canal Sob a Luz do Evangelho. Irmãos, eu inicio este vídeo perguntando a todos. A Bíblia nos diz que chegará um tempo em que o justo viverá da fé. E isso quer dizer que não teremos a Bíblia em nossas mãos como a temos hoje. E a pergunta que eu faço é: como será que faremos para pregar o Evangelho? E isso, irmãos, também não quer dizer que ainda em nosso momento atual não precisamos da Bíblia para pregar o Evangelho, como alguns insinuaram por causa desta pregação da página em branco. Mas, talvez pelo Espírito, o irmão tenha mostrado o prenúncio do que se há de vir no futuro próximo. Então, eu pergunto para as dezenas e centenas de pessoas: o que é viver pela fé? Vocês não entendem a obra de Deus, que Deus está a fazer com a humanidade por causa do pecado, da corrupção moral e espiritual, por muitos estarem vivendo uma apatia espiritual, onde tudo o que vocês veem nas pregações é errado e perseguem com isso a Igreja de Cristo na Terra, pregando uma página em branco. Irmãos, irmãs, amigos e amigas, tanto os já inscritos aqui no canal, quanto os que visitam este canal, eu quero dizer que Gênesis é o início de tudo. É o primeiro livro dos 5 livros de Moisés. A palavra Gênesis vem da tradução grega, significando, portanto, origens, e do original hebraico Bereshit, que significa no princípio. Irmãos, irmãs, haja vista que muitos comentários que viralizou aqui no YouTube a respeito da pregação do irmão ancião de Guarujá, salvo erro, já há mais de uma semana, comentários estes carregados de controvérsias sobre a página em branco, se ela refere-se ao período dos 400 anos que Deus se manteve em silêncio, ou se é apenas uma página comum, em sendo, portanto, não teria nada para se ler, muito menos exortar alguma coisa à igreja? Esta é a dúvida que paira na cabeça dos críticos. São muitos questionando a palavra pregada, como se duvidando de que se fora ou não uma palavra profética, uma palavra advinda de Deus. Alguns dizendo ter sido uma profetada em tons pejorativos. Mas os questionamentos, como sempre, é daqueles que se julgam desigrejados, dos perseguidores desta obra, daqueles que aspiram à obra de Deus para saírem falando, daqueles aprendizes de teólogos, dos reformados e pastores, depois de terem saído da congregação, aprendido a palavra de Deus dentro da congregação, todos inflando o peito para falar mal da congregação e do ministério, como se eles fossem os exímios da sabedoria, os críticos. Como que uma página em branco pode ser lida se não há nada para ler? Esta é a exclamação que fizeram e ainda
estão fazendo causou-lhes a indignação e o motivo para tantas críticas e o menear de cabeça? É porque a palavra diz, muito dos teólogos, tocou-lhes provavelmente a ferida, pois sabemos que a teologia para nós nada significa, ela perverte a verdade de Deus. Essa é a realidade. João Calvino deturpa o Evangelho, não creu em Jesus por acreditar na predestinação. Ou seja, a morte de Jesus na cruz não valeu de nada, não serviu de nada, não serviu de sacrifício para salvar a tua vida e a minha vida, para salvar a nossa vida. Mas, irmãos, a palavra de Deus aqui na nossa Bíblia, nas Sagradas Escrituras, ela põe por terra todos esses argumentos malignos e nos dá a certeza de que o irmão nada fez de errado em sua pregação. O irmão pregou a palavra pelo Espírito. Porque, irmãos, as ações de Deus são sempre perfeitas e nos mostram que tanto pode ser usada a escrita como apenas a sua inspiração no seu agir. Faz com que qualquer sabedoria humana se curve frente à sua soberania. Ele não precisa da ação do homem para fazer alguma coisa. Ele manda e todos obedecem. A sua palavra fala, ele fala e tudo acontece. Se Deus cria no ermo, no deserto, no vazio, então ele, usando de sua vontade, ele inspirou o seu fôlego no homem e o homem falou dos seus segredos magníficos, de maneira que as Sagradas Escrituras foram escritas sem que nunca houvesse antes qualquer prenúncio manuscrito das suas ordenanças para repassar ao homem. Assim foram criados os 10 mandamentos. Deus inspirou no pensamento do homem e o homem escreveu. Deus criou os céus e terra apenas pelo poder da sua palavra, pois nada existia. Haja luz e houve-se a luz. O irmão ancião do Guarujá falou a respeito dos 400 anos que significa a página em branco, que representa as páginas em branco, a divisão entre o descontentamento de Deus nos relatos de Malaquia, está aqui, até os primeiros pronunciamentos em Mateus, sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, sobre a vinda do Messias. É um ponto de reflexão para nós, refletirmos sobre o que estamos fazendo, como estamos fazendo e o que esperamos de nossas ações, de nossas atitudes frente às vontades de Deus. A adoração, a aliança, o chamado de Deus, tudo se principiou por sua vontade, em sua vontade. Está claro, esta frase está carregada de beleza, simplicidade, verdade e mais que isso, ela emana poder, a origem, a criação de tudo. Contém toda a semente da teologia bíblica, ela nega o ateísmo, portanto, independente de você crer ou não, de que Deus possa usar alguém para pregar seu evangelho partindo de um pressuposto, de uma página em branco. Isso, irmãos, não quer dizer que é profetada ou gerir miticismo ou espaço para invenções da mente. Como uma irmã aí no short disse, isso demonstra claramente o quanto estes se acham sábios aos seus próprios entendimentos, a ponto de questionar uma palavra que foi dada ao irmão por inspiração de Deus. Você não acredita? Somente quem está no Espírito ouve a voz de Deus e a reconhece, conforme está escrito em João no capítulo 10, versículo 27 a 30. Isso quer dizer para vocês críticos
que vocês não entendem o que Deus faz para que a sua palavra seja pregada e converta corações daqueles que almejam libertação, daqueles que buscam ansiosos por uma palavra, principalmente para nós, que o buscamos fazendo a sua vontade no Espírito e em verdade. Então, irmãos e amigos, sempre será motivo de espanto e surpresa e também de falatório negativo dos críticos contra nós da Congregação Cristã no Brasil, qualquer palavra que venha de Deus dentro da congregação, porque professamos uma fé não fingida. Malaquias traz para nós exatamente o que estávamos ou estamos vivenciando no hoje. A queda moral e espiritual de muitas pessoas que estão abandonando as igrejas nesses últimos tempos. E eu não falo isso apenas a nível de congregação cristã no Brasil, mas de um modo geral a todas as igrejas que têm compromisso com a palavra de Deus. Deixaram a igreja e agora lutam para silenciá-la, para encobrir os seus erros, porque não aceitam as correções que as igrejas que têm compromisso com Deus fazem. Quem dos mais novos e até os que se dizem entendidos, os que se acham ateus, mas na primeira dificuldade que os envolvem, chamam o nome de Deus? Uns até já entraram aqui no canal e tentaram me questionar. Irmãos, aproximadamente 100 anos após a volta do cativeiro na Babilônia e 80 anos depois do despertar espiritual sob os profetas Ageu e Zacarias, o povo de Israel já tinha novamente relaxado em sua fidelidade para com Deus. Eles haviam deixado a idolatria, mas tornaram-se apáticos para com as coisas divinas. E isso, irmãos, por causa do tempo decorrido e ao fato das profecias de Ageu e Zacarias, como nos dias de hoje, ainda não terem se cumprido, eles começaram a duvidar do amor de Deus e passaram a praticar uma religião fria e formal. É exatamente o que acontece agora. Como muitos têm falado que as pregações da congregação não acontecem porque não têm e não estão no Espírito para receber o que Deus dá. Os sacerdotes relaxados e corruptos, ocasionando um desprezo pela religião e resultando em decadência moral, com consequências tais como ingratidão, desonestidade e, como dito, o esfriamento da igreja, tornaram-se crentes apáticos. E ainda há mais, irmão, que se eu fosse ficar aqui relatando, não daria para nós falar. Tudo coisas que abominava, que Deus abominava. Porém, ficaremos neste ponto somente nestas questões que mais se identificam com o povo de hoje, como vocês, falsos pregadores arrogantes que fingem serem homens de Deus, mas são homens de Belial. Ficam o tempo todo tentando atropelar o que a igreja prega para afastar as pessoas. Não é com vocês aqui do canal que eu falo, mas é para esses que são os ditos reformados, que tiram dinheiro dos fiéis através de piques mal intencionados, venda de livros com o engano de cursos, de darem curso para eles, desprezam a verdade e pregam somente o engano e querem jogar as suas sujeiras para nós, os que praticam a palavra com mais seriedade, com mais responsabilidade. Irmãos, amigos, a congregação cristã no Brasil segue os preceitos bíblicos. Os irmãos fazem exatamente como está na Bíblia. Não, eu não represento a congregação. Eu apenas sento nos bancos e ouço a palavra de Deus. Ela prega a palavra exortando-a pelo Espírito e é justamente por isso a raiva e a ira de vocês contra nós. É que não nos misturamos, não somos coagidos, nem a ninguém coagimos a pagar dízimos. O ministério não vive às custas dos fiéis.
não recebem salário, damos nossas ofertas como prova de amor pela obra. Somos um povo abençoado e não temos preguiça de trabalhar dentro da obra. Fazemos tudo por vontade, por amor. Por isso somos tão perseguidos. Agora, se você que está dentro da congregação ainda permanece com um pensamento ruim, um coração que não se abranda diante da palavra de Deus, vive em cima do muro, é sinal que está com os ouvidos tapados e não se converteu. É uma semente para ser lançada no fogo. Mas se você ouvir a voz de Deus hoje, abra o teu coração. Mais uma vez eu falo isso, já falei no vídeo anterior. Repito, as ovelhas conhecem a voz do seu Senhor e Deus as reconhece e cumpre os seus desejos. Irmãos, chegamos ao final de mais um vídeo. Agradeço a você que ficou comigo até o final. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Ari e estou sob a luz do Evangelho. Se inscreva no canal, venha fazer parte dessa família que adora a Cristo em espírito e em verdade. A paz de Deus a todos e até ao próximo vídeo.